Olá, muito boa tarde. Sou pastor de Mané Lisboa, da Igreja Metodista. Estamos aqui no programa Alternativa Gospel, mais uma vez para o nosso quadro de entrevista. E hoje é alguém muito especial. É alguém que nasceu lá no Rio de Janeiro, se criou aqui em Boa Vista, foi aluno do supletivo. Cursou a Universidade Federal, formado na área do direito, foi alguém responsável pela organização, a formação da Defensoria do Estado de Roraima, e é alguém muito especial que está aqui comigo, Dr. Alex Ladislau. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, pastor de Mané. É um prazer estar aqui no programa Alternativa Gospel para falar um pouco do assunto que nós vamos tratar agora. O Alex Ladislau é jurista, advogado, foi defensor do Estado durante quase 3 anos, né? Quase 3 anos, é. E tem um trabalho brilhante nessa área do direito. É metodista, é minha ovelha. Tenho um prazer, um privilégio muito grande de pastorear o Alex. E hoje eu queria chamar sua atenção para um tema em foco, né? Um tema importante e também ao mesmo tempo polêmico, que é a questão da redução da maioridade penal. Doutor Alex, primeira coisa que eu queria que o senhor falasse para nós um pouco o que é a redução da maioridade penal, para que as pessoas que estão em casa nos assistindo pudessem entender um pouquinho dessa falácia toda no Brasil nesse período. Bem, o Brasil estabeleceu no artigo 228 da Constituição Federal que os menores de 18 anos são inimputáveis. O que significa essa palavra difícil? Quer dizer que eles não têm a responsabilidade criminal sobre qualquer ato que eles pratiquem, né? Então, no Brasil misturou-se 2 conceitos jurídicos, que é o da maioridade penal e da imputabilidade penal. Em outros países existem 2 conceitos e 2 normas. Existe a idade da maioridade penal, que quer dizer as pessoas são julgadas como adultos, e existe também a imputabilidade penal, que é a idade que a pessoa tem capacidade de reconhecer um crime, de saber que o que ela fez é crime e se responsabilizada por isso. E o Brasil, como ela estabeleceu esse conceito somente na Constituição, no artigo 228, ele confunde a maioridade penal com a imputabilidade penal. O que está se tratando hoje no Brasil, essas medidas que estão sendo analisadas pelo Congresso Nacional, é a diminuição da maioridade penal, porque só existe um conceito. Mas em outros países, como por exemplo no Canadá, acima de 12 anos, a criança ou adolescente já tem a responsabilidade de saber que o que ele está fazendo é crime. E ele vai responder por isso. Mas ele não vai responder como um adulto. Ele vai responder como uma criança, vai ser julgado. Se ele for culpado, ele vai ser condenado e ele vai cumprir a sua pena num estabelecimento diferenciado. Algumas pessoas podem dizer, isso já acontece no Brasil, nos centros socioeducativos, esses menores são julgados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que esse termo de inimputabilidade, ele estabelece que o menor não comete crime. Então, no Brasil, quem são inimputáveis? Os silvícolas, que são os índios, os menores de 18 anos são inimputáveis. Se eles são inimputáveis, quer dizer que eles não têm capacidade de entender que o ato que ele praticou era um ato ilegal. E aí não é considerado crime. Porque para ter o crime tem que ter a ação, tem que ter o ato antijurídico, que é o crime, e tem que ter a consciência dele de que ele cometeu um crime. Então, no Brasil, o menor não comete crime, ele comete ato infracional. E ele vai para ser julgado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e essa pena pode ser no máximo de 3 anos de internação. E nós temos visto que esse processo não tem funcionado. Outra coisa importante de se esclarecer são os critérios que são utilizados no mundo inteiro para se determinar a lei de maioridade e de imputabilidade penal. O Brasil escolheu o critério biológico, ou seja, 18 anos. Não interessa se ele é um Einstein, se ele é um superdotado, não interessa se ele foi emancipado para se casar, não interessa se ele já passou no concurso público, menor de 18 anos, ele não tem a capacidade de responder pelos seus atos. Outros países, eles adotam o critério psicológico. Por exemplo, na Inglaterra, o critério é psicológico. Então, se uma pessoa menor de 18 anos, maior de 10 anos na Inglaterra e menor de 18, ela comete um crime, é nomeada uma comissão aí de psicólogos e assistentes sociais que vão analisar se ele tinha capacidade de entender que aquele ato que ele praticou era um ato delituoso.
Se foi comprovado a capacidade do ato delituoso, ele vai ser preso. E nós já vimos aí na imprensa casos de meninos de 10 anos que foram condenados à prisão perpétua na Inglaterra, porque foi analisado por essa turma de psicólogos que ele tinha capacidade de entender o ato delituoso. Existe ainda um terceiro critério, que é o critério que estabelece o biológico e o psicológico. Ou seja, menor de 18, maior de 16, ele pode ser penalizado se ele tem a consciência do ato que ele praticou. Então, além da idade estabelecida, que é o critério biológico, tem também a informação do desenvolvimento psicológico daquele adolescente, se ele tinha consciência do que ele fez. Então, esses são os critérios que estão nos países do mundo inteiro. E nós temos países como, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, que acima de 6 anos já pode ser responsabilizado, desde que seja configurado que ele tinha consciência do ato delituoso que ele praticou. Então, isso é muito importante ter essas informações básicas para a gente entrar na questão específica que o Brasil vem enfrentando agora no Congresso Nacional. Certo. Nesse dia, exatamente dia 2 de julho, numa quinta-feira, então a Câmara Federal, através de seus deputados federais, na sua maioria, então, aprovaram essa PEC, né? Seria um projeto de emenda constitucional. Projeto de emenda constitucional. Qual que é os trâmites agora? Porque a gente sabe que existe uma ala, né? Uma ala especificamente petista e alguns do PSDB e do PCdoB que estão contra, e até Eduardo Cunha, como hoje presidente da Câmara Federal, é isso? Tem enfrentado diversas retaliações, até mesmo manifestações contrárias. Quais são os trâmites, o caminho agora que percorre até o Senado? Bom, após a aprovação do primeiro turno, que aconteceu no dia 2 de julho, precisa ainda ter um segundo turno na Câmara dos Deputados ainda, e é um projeto de emenda à Constituição, né? Então depois ele vai ser encaminhado ao Senado Federal, que também necessita aprovar em 2 turnos. Se houver alguma modificação nessa PEC no Senado Federal, que é a Câmara Revisora, né? A Casa Revisora é um projeto de iniciativa da Câmara dos Deputados, vai para o Senado como revisor. Se houver alguma modificação, ele necessariamente tem que voltar ainda para a Câmara para ter ainda um órgão revisor. Um aprova e o outro revisa. Após essas 2 aprovações das 2 casas, né, 2 turnos em cada casa, aí a promulgação. Lembrando que uma PEC ela não precisa de sanção da presidente, porque não é um projeto de lei. É uma emenda à Constituição e quem promulgou a Constituição foi o próprio Congresso Nacional. Então a PEC aprovada ela é promulgada pelo Congresso, pelo presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, Renan Calheiros, pode promulgar essa PEC após a aprovação dos 2 turnos. Muito bem. Doutor Alex, nós sabemos que há uma grande parte da população, talvez 90%, né, segundo as pesquisas, 90% da população brasileira que é favorável, né, a redução da maioridade penal para 16 anos. Mas o senhor há de convir que a questão da maioridade penal é um assunto muito complexo. E eu creio que não seria somente o fato de colocar os adolescentes hoje na cadeia resolveria o problema, né? O senhor estava falando de uma outra alternativa. Como o senhor apontaria essas alternativas que a gente poderia trabalhá-las? Olha, eu entendo assim, essa discussão está de maioridade penal, né? No começo eu falei sobre os conceitos de maioridade e de imputabilidade. Eu acredito que o que o Brasil precisa hoje seria de diminuição da imputabilidade penal, ou seja, atribuir ao menor responsabilidade por determinados crimes. Mas isso não quer dizer que ele vai ser jogado na ala comum como um adulto, julgado da mesma forma e colocado no mesmo presídio. Então a diminuição da imputabilidade, ela colocaria, por exemplo, diminuir a imputabilidade para 14 anos, no critério ainda misto entre o psicológico e o biológico. Né? O biológico de 14 anos, um adolescente de 14 aos 18 anos que pratica um homicídio ou um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ele vai responder e se for analisado por uma junta de psicólogos que existe ali a capacidade dele entender o ato delitivo que ele estava cometendo, ele vai ser condenado e vai ser recolhido em um presídio específico para adolescentes. Né? Então, esse é o sistema misto, psicológico e biológico,
e que também determina a internação não num centro socioeducativo por 3 anos, como hoje o Estatuto da Criança e Adolescente ele aborda, mas num presídio que é determinado para menores de 18 anos. No próprio Estados Unidos, eu visitei em Nova York uma carceragem, um presídio, que existia diferenças. Era um complexo de presídio e existia diferença até na forma de vestir dos menores de 21 anos, que eles tinham todo um regime diferenciado de estudo, de obrigatoriedade de estudo, de leitura de livros diariamente, de apresentação de relatórios, mas eles estavam presos, porque eles cometeram o crime e foram condenados por isso. Ok. Dentro da atual PEC, existe uma objetividade com relação à punição. Os menores de 16 anos serão punidos em alguns crimes específicos, né? Menores de 18 e maiores de 16 anos, na realidade, lembro que foi reprovada uma PEC num dia, no outro dia foi aprovada e muitas pessoas não entenderam. Na realidade, eram 2 assuntos diferentes. Um dizia para diminuir a maioridade penal para 16 anos em todos os crimes. Esse foi rejeitado e faltaram 5 votos para aprovação. O segundo projeto, ele fala em crimes hediondos e contra a vida. Então, incluir o latrocínio, como eu disse, o roubo seguido de morte, o estupro, o sequestro e os crimes de homicídio. Então, somente nesses casos de crimes violentos, crimes hediondos, né, estipulados lá na PEC, que a maioridade vai ser diminuída de 18 para 16. Ou seja, eu vi alguém falando, mas se um moleque for pego com uma maconha, não, isso aí, mesmo que ele seja considerado traficante, não entra nesse rol que foi estipulado lá pelo legislador, simplesmente para dizer que são esses os crimes que vão ser punidos os maiores de 16 anos. Maravilha, né? Nosso tempo está acabando, mas o tema continua. Eu aconselho a você, leia mais, pesquise mais, fique atento, né, às modificações. O nosso país tem passado por um momento, ao mesmo tempo turbulento, diversas crises, mas também um tempo de mudanças. Eu creio também que são necessárias, né, doutor? As reformas na Previdência são necessárias, as reformas com relação à Constituição são necessárias. Nós temos acompanhado que o Código Penal brasileiro está também com um projeto de reformulação e é necessário por conta do avanço, por conta das mudanças a nível de mundo. Vivemos hoje num mundo globalizado. Doutor Alex, as suas últimas considerações. Olha, eu quero agradecer ao pastor de Maneio, ao Alexandre Galeno, pela oportunidade de estar aqui. Se você quiser seguir sobre esse assunto ainda no Facebook, aí procure a página Alex Ladislau, é uma fanpage, você pode curtir. Nós vamos estar colocando tudo que nós falamos aqui e respondendo algumas dúvidas que vocês possam ter sobre esse assunto. Então, Alex Ladislau é uma fanpage do Facebook. Curta a page e você vai poder acompanhar esse assunto mais detalhadamente. E para encerrar, um pai bola rapidinho. Quem é Alex Ladislau? Bom, eu sou pai de família, sou servo de Deus e marido, né, advogado, buscando sempre melhorar a cada dia, mudar a minha forma que eu observo a cada dia, a evolução, como a gente está falando, as leis precisam evoluir e nós precisamos evoluir a cada dia. O que é o Brasil para você? O Brasil, ele é uma nação que precisa de Deus para ter algumas reformas estruturais na sua convicção, para poder alcançar o que nós ouvimos desde criança, que o Brasil é uma terra do futuro, mas nós precisamos, para ser a terra do futuro, precisamos de Deus. E Deus para Alex? Deus é o meu salvador, né? Deus é quem mudou minha vida e quem me conduz, que me dá certeza de que eu estou no caminho certo e que todo dia quando eu amanheço, Ele renova a minha esperança sobre um amanhã melhor. Maravilha. Doutor Alex, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. E você que está em casa nos assistindo, continue curtindo o programa Alternativa Gospel. Nos acompanhe também na nossa página alternativagospel.com.br. Você pode acompanhar nosso programa, nossas entrevistas, as fotos, está tudo lá, você pode então curtir e aproveitar. Lembrando que nós estamos ali na Igreja Metodista, na Rua Severino Mineiro, 270, Igreja Metodista, todo domingo, nosso culto, das 18h30 às 20h30. Vai lá, busque ao Senhor, vai lá, Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida, para o teu coração e para a tua família. Que Deus te abençoe, bom final de semana e até a próxima.